O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Uma vez mais, irmãos e irmãs, quero acolher todos vocês aqui presentes na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e os nossos irmãos que nos acompanham pela televisão. Obrigado por sua participação. Que essa santa homilia possa ser uma semente para frutificar na vossa vida a graça do testemunho de nosso Senhor. Obrigado por sua presença e participação pela televisão aqui nessa Santa Eucaristia em Belém, no Pará, nesta igreja dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Que Deus abençoe esta Santa Eucaristia. Irmãos e irmãs, o Santo Evangelho hoje fala do significado primordial ou da identidade de fato daqueles que querem assumir um caminho muito mais verdadeiro ou muito mais pujante com nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho já inicia falando da renúncia de si mesmo como proposta de seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos 3 características fundamentais para nós assumirmos na nossa vida. Primeiro, para o discipulado se faz necessário a renúncia de si próprio, a renúncia de si mesmo. E isso para nós, irmãos e irmãs, o quanto é dolorido, porque nós não fomos acostumados a renunciar. Pelo contrário, até de um modo cultural, nós somos formados para aditivar coisas para a nossa vida. E hoje nós somos convidados a renunciar coisas que já é difícil. Imagine, irmãos e irmãs, o grande desafio cristão que é a renúncia de si próprio. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Seguir Jesus significa anular-se inteiramente. E de modo especial, irmãos e irmãs, no que concerne diretamente ao seguimento de Jesus Cristo, a todo e qualquer tipo de sentimentos que não convém à vontade do Senhor, e que nós, de modo natural, cultivamos em nossos corações. Um segundo elemento fundamental para seguirmos Jesus é
a aceitabilidade ou a aceitação do reino em nossa vida. Ao renunciar a si próprio, nós somos convocados a colocar o reino de Deus como proposta de vida, como proposta de seguimento. E uma característica, irmãos e irmãs, do reino, que inclusive é a primordial identidade do reino, é a liberdade do amor. Nós somos então convidados a viver no reino as inúmeras possibilidades que o próprio reino nos apresenta a partir de uma liberdade dentro do amor. Nós somos convidados então, a partir do amor, a seguir Jesus. A partir do seu reino, colocá-lo em prática no testemunho cotidiano. E a terceira e última característica, irmãos e irmãs, é carregar a cruz. Carregar a cruz que nos torna então identificados com o seguimento, com o reino, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nos apresenta uma proposta de seguimento. Quem quiser verdadeiramente ser identificado como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, se faz necessária a renúncia de si próprio, faz necessário aditivar na sua vida prática os elementos constitutivos do reino e, sobretudo, carregar a cruz. Que é tão necessário para aqueles que querem ser identificados como discípulos de nosso Senhor, porque nós queremos viver um cristianismo light, nós queremos viver um cristianismo de qualquer jeito, de uma maneira até mesmo superficial. Está muito bom a comodidade que o pecado permite, porque está bom assim, sem exigências. O reino nos exige, o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo nos exige. Por isso, cristãos católicos, acordem da comodidade que o pecado já deu a você, porque o reino exige. Nós precisamos dar passos firmes e fortes em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nós somos convocados como discípulos de nosso Senhor a carregar a nossa cruz, a exigência do reino. Te faz necessário então a conversão nossa, para nós não imaginarmos que o ponto onde nós nos encontramos já é o suficiente. Está tudo bem, está tudo legal. Não. A exigência do reino nos faz enxergar algo muito mais profundo. O compromisso verdadeiro com a nossa igreja. Quantos de nós não temos compromisso nenhum com a Santa Igreja? Quantos de nós não temos compromisso nenhum com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos consideramos discípulos de Jesus, nos consideramos cristãos, mas sem qualquer tipo de compromisso? Isso é um grande equívoco. Imaginar que ter algum tipo de compromisso com a igreja seja só participar da Santa Eucaristia já é o suficiente. Se você verdadeiramente não carrega a sua cruz, você não pode ser identificado como discípulo de Jesus, porque é uma exigência da identidade do discípulo carregar a sua cruz. Quem então imagina que viver o cristianismo seja então fazer a sua vontade, é um equívoco, porque quem quer ser identificado com Jesus renuncia até mesmo às suas próprias vontades, porque o que deve acontecer na minha vida e na sua história é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que o seguimos,
uma vez que o temos como referência e fundamento da nossa história, se faz necessário então a renúncia de si próprio e a assimilação da cruz de Cristo na nossa história. Irmãos e irmãs, diante desse santo evangelho, peçamos perdão a Deus pelas vezes que inventamos um modo de seguir Jesus diferente do dele, diferente das exigências que são próprias, da identidade que é própria, porque senão, irmãos e irmãs, nós estaremos fazendo tudo em vão. Porque, como diz o Santo Evangelho, do que adianta ganhar o mundo e perder a vida? E a verdadeira vida está contida no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que dá sentido à nossa história, é o que dá significado a tudo aquilo que eu faço. Seguir Jesus. E hoje nós somos então convocados como discípulos de Jesus a aditivar na nossa história esses elementos tão fundamentais para aqueles que querem seguir Jesus Cristo. Repito, a renúncia de si próprio, a aditivação de elementos que constituem o reino e, sobretudo, carregar a sua cruz. Alguns podem estar se questionando: mas padre, é tão difícil, porque em determinado momento a cruz pesa, em determinado momento eu me sinto incapaz e até mesmo impossibilitado pela circunstância da vida, dar passos importantes, carregar minha cruz, ser o verdadeiro discípulo. São Paulo, em uma de suas cartas, nos ensina que nós, nesses momentos limite da vida, nós devemos buscar as coisas do alto para a sustentabilidade da nossa história. E aqui em Belém do Pará nós temos uma ajuda tão forte, tão extraordinária, que todo o Brasil, que todo mundo conhece, que é Nossa Senhora de Nazaré. Recorra a ela, recorra à sua poderosa intercessão para a sustentabilidade da sua vida cristã. E Nossa Senhora, como mãe, abre os seus imensos braços para nos acolher, para nos ajudar, para sermos mais sinceros com o segmento, para termos força divina para a sustentabilidade dessa cruz que de vez em quando pesa. Eu sei disso como sacerdote, que de vez em quando a cruz pesa. Por isso a gente recorre ao céu, por isso a gente recorre a Nossa Senhora, que nos ajuda, que nos sustenta com a sua intercessão, e ela está lá juntinho de Deus. Basta a gente fazer um pedido para ela, sem dúvida nenhuma, que o seu filho ouve, porque ela é mãe dele. Que todos nós aqui na Basílica de Nazaré, irmãos e irmãs, possamos ter consciência da nossa responsabilidade frente ao nosso discipulado, assumirmos o nosso compromisso cristão de uma maneira muito sincera e verdadeira, e pedir a ajuda tão necessária, a ajuda da Nossa Senhora de Nazaré, que ela interceda por nós, para que nós não nos deixemos suplantar por sentimento de incapacidade, porque o seu Senhor te chama, o Senhor te convoca, Ele te capacita. Seja também um sentimento daqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, que o sentimento de incapacidade que o pecado nos culpa, que o pecado nos dá, não seja a tônica dos nossos passos cristãos.
que a certeza, que a convicção que o Evangelho nos dá, de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos, seja então a base dos nossos passos e do nosso caminho cristão. Que você que porventura esteja meio que, como a gente costuma dizer de um modo popular, meio capengando, meio oscilante na nossa vida cristã, seus passos sejam sustentados pela força que nós invocamos de Nossa Senhora de Nazaré aqui neste santuário mariano. Que ela, como mãe, interceda nesses momentos tão de dificuldade, que seja a sustentabilidade do amor de mãe, porque ela é nossa mãe, a mãe do céu, a mãe da terra, a minha mãe. Que ela te sustente nesse dia e que te dê o sentimento de fortaleza, de filho e filha de Deus. Que você seja sustentado neste dia como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Santo Evangelho apresenta, pela intercessão da Virgem de Nazaré, que invocamos sobre todo o Brasil neste dia. Que a Virgem de Nazaré nos ajude hoje e sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.